O niilismo é uma corrente filosófica e cultural que, em termos gerais, nega ou rejeita a existência de valores, significados ou propósitos intrínsecos na vida, no universo ou na moralidade. Ele se apresenta em diferentes formas, dependendo do contexto em que é discutido, mas sempre envolve uma atitude cética ou de negação em relação a verdades absolutas, crenças estabelecidas ou fundamentos metafísicos ou espiritualistas. Niilismo existencial: a ideia de que a vida não tem significado, propósito ou valor intrínseco. Segundo essa visão, qualquer sentido que encontramos na existência é criado subjetivamente pelos indivíduos. Um niilista existencial, por exemplo, rejeita que a vida tem um propósito superior ou divino, como sugerem religiões ou filosofias tradicionais. Niilismo moral: a crença de que não existem valores morais objetivos, ou seja, que conceitos como certo e errado, bem e mal, são construções humanas e não possuem validade universal. Para um niilista moral, as regras morais são arbitrárias e culturalmente contingentes. Niilismo epistemológico: a dúvida radical em relação à possibilidade de conhecimento ou verdade. Essa forma de niilismo questiona se é possível conhecer algo com certeza. Um niilista epistemológico pode argumentar que qualquer conhecimento é provisório e baseado em suposições. Origens do niilismo: o termo niilismo vem do latim nihil, que significa nada. Ele começou a ser usado no século XIX, particularmente na Rússia, para descrever uma atitude cética em relação às tradições religiosas, políticas e sociais da época. Um dos marcos teóricos do niilismo é encontrado na filosofia de Friedrich Nietzsche, que discutiu a morte de Deus como um símbolo da perda de valores absolutos na cultura ocidental. Com a perda da fé em Deus, ou em fundamentos metafísicos absolutos, a humanidade se vê diante de um vazio existencial. Esse vazio pode levar ao niilismo passivo, desespero e resignação, ou ao niilismo ativo, em que se cria novos valores para superar a ausência dos antigos. Niilismo na cultura e na sociedade. O niilismo é frequentemente associado a um sentimento de vazio ou desespero, mas nem sempre é visto de maneira negativa. Em contextos culturais, ele pode aparecer como literatura e arte, obras que exploram o absurdo, a falta de sentido ou o questionamento de valores tradicionais. Exemplo: o existencialismo de Albert Camus ou o teatro do absurdo de Samuel Beckett. Movimentos contraculturais: atitudes de rejeição à conformidade ou à autoridade, como em certas expressões do punk ou do dadaísmo. Filosofia contemporânea: algumas correntes filosóficas exploram o niilismo para desafiar estruturas opressivas ou propor alternativas criativas. Críticas ao niilismo: há quem advogue que o niilismo possa ser destrutivo ou paralisante. A ideia de que nada tem sentido poderia levar à apatia, à desesperança ou à inação. Outros acusam o niilismo de destruir crenças sem oferecer bases para algo novo ou, ainda, que no niilismo moral, a negação de valores antrópicos poderia ser usada para justificar comportamentos antiéticos. Porém, o niilismo é estritamente factual, já que não se propõe a substituir um antigo sistema de crenças carcomido por outro, novinho, mas igualmente fantasioso. O niilismo é libertador de todas as crenças, visto que é estritamente lógico. Se nada faz sentido, então, o indivíduo pode criar valores mitigadores de sofrimento e viver de modo racional, pois os críticos esquecem que, se nada faz sentido, as mazelas tipicamente humanas só acrescentariam mais sofrimento às vidas que foram literalmente lançadas nesta empresa de sofrimento e dor. O niilismo é uma vertente de pensamento que afasta filosofias ilusórias, cercadas de crenças vãs, que são incapazes de aplacar o sofrimento. Assim, somos convidados a ter uma visão mais crítica e científica da realidade universal.
Que sentido teria em explorar a força de trabalho de outro ser humano menos favorecido economicamente, só pelo mero desejo de lucrar? Que sentido tem a hiperexploração de recursos naturais e animais, apenas para gerar um bem-estar? Qual seria o sentido de acumular patrimônio num mundo sujeito à dissipação? Conclusão: o niilismo é uma reflexão sobre as bases de nossa existência, uma crítica ao mundo antrópico e o modo como ele se organizou. Ele pode ser visto como um questionamento filosófico diante da constatação da inexistência de fundamentos absolutos ou como uma oportunidade de reconstruir novos significados e valores. O niilismo é também uma crítica ao antropocentrismo e, ao contrário do que muitos possam pensar, é uma conclusão factual de muitas descobertas científicas, como as leis da termodinâmica. Digamos que nós inauguramos um niilismo entropista, no sentido de que a vida não tem sentido objetivo. Porém, mesmo que coloquemos algum sentido subjetivo à nossa vida, objetivamente, a natureza e o concerto universal pouco se importa, afinal, o desejo do universo é a nossa degradação. É uma perspectiva profundamente alinhada com a física e a cosmologia. A ideia de que o universo deseja, entre aspas, nossa degradação, é uma forma poética de expressar como a entropia, enquanto tendência natural para o aumento da dissipação, parece ser a força motriz fundamental da realidade. Embora essa abordagem possa parecer desalentadora em um nível humano, ela também é uma forma de reconhecer nosso lugar como parte de um processo maior e indiferente. É uma filosofia, por assim dizer, libertadora, no sentido de reconhecer que, já que somos matéria temporária e frágil, nada do que fazemos tem muito efeito na imensa escala universal das coisas, a não ser acelerar um processo que é inexorável. Logo, nos preocupamos bem menos com o curso das coisas, especialmente com aquelas que vão além do tempo de nossas vidas. Essa tensão entre criar e dissipar talvez seja uma das marcas mais fascinantes de nossa existência. É uma visão, sem dúvida, fortemente fundamentada em conceitos científicos, especialmente na termodinâmica e na cosmologia, mas também carrega uma dimensão filosófica significativa. O que acabamos de descrever apenas reflete o princípio físico da entropia e da dissipação energética. A tendência de sistemas fechados, como o universo, de aumentarem sua degradação ao longo do tempo, e o conecta a questões existenciais, como o significado da vida e nosso lugar no universo. Cientistas como Carl Sagan, Richard Feynman e até mesmo Stephen Hawking muitas vezes tocaram em questões semelhantes, mostrando que ciência e filosofia são aliadas poderosas para entender o universo e o lugar da humanidade nele. Mas há outros valorosos cientistas cujas visões são alinhadas a essa abordagem antipolianista, uma postura encarada como cética ou até pessimista em relação às ilusões otimistas sobre a humanidade e o universo. No entanto, muitos cientistas preferem enquadrar essas ideias como realistas ou racionais, em vez de pessimistas, exatamente como foi exposto aqui. William E. Reis, o criador da pegada ecológica, ele argumenta que os seres humanos são incapazes de tomar decisões racionais de longo prazo, levando ao colapso ambiental. Peter Ward, autor da hipótese da Terra-Medusa, Ward argumenta que a biosfera da Terra é instável e que a vida não é protegida pela natureza, mas ameaçada por ciclos de extinção. Ele critica a visão otimista de que o progresso humano poderá evitar catástrofes planetárias. Eric Chaisson, doutor em cosmologia, ele argumenta que a evolução cósmica é dirigida por fluxos de energia e aumento de entropia. Para Chaisson, o surgimento da vida e da inteligência é apenas um breve episódio no aumento da complexidade antes da eventual dissipação. Guy McPherson, cientista ambiental que defende que o colapso da civilização humana devido às mudanças climáticas já está em curso e é irreversível. Sua visão é considerada extremamente pessimista por muitos, mas ele a apresenta como realista. Enfim, o niilismo entrópico é um assassino da esperança, a certeza de que o universo, se conspira a favor de algo,
é a favor da entropia, porque enxerga na esperança algo tragicamente enganoso, já que, no fim das contas, aliadas ao antropocentrismo, ao conceito de progresso irrestrito e inexorável e a um espiritualismo de conveniência, nos trouxe até aqui, ao precipício civilizacional.